Graças a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 43. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diz amém. Amém. Grande Deus. Mas agora sim, diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, e quem te formou, ó Israel, não temas, porque eu te temi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelos fogos, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Somente até aqui, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, pode sentar e as palmas bem fortes, né? Que ouve as palavras de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. Aleluia. E profetizou em tempo de crise para Israel. Né? Quando Israel estava passando por crise, Isaías profetizou. Aleluia. Glórias a Deus. E as profecias de Isaías, irmãos, cumpriram. Né? Porque era promessa de Deus, e Deus estava usando a boca de Isaías para profetizar. Aleluia! Glórias a Deus! Grande Deus! Traz uma mensagem de esperança, né? Isaías está trazendo uma mensagem de esperança e redenção de Deus ao povo de Israel. Aleluia! Deus reafirma seu papel como Criador e Redentor. Aleluia! Prometendo proteção e tempo de dificuldade e declarando o valor do seu povo. Aleluia! Aleluia! Deus declara o valor do seu povo. Glorificado o nome do Senhor. A passagem batiza a fidelidade divina e a certeza de que Deus está presente em todas as situações, chamando nós a confiar nele plenamente. Viu, meus queridos? O Senhor nosso Deus, Ele chama para que nós confiamos nele, porque se nós não confiar nele, nada será feito em nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. O primeiro verso é aquela pessoa descrito com detalhes, aleluia, tão vivido, simboliza força ou poder espiritual. Porque Isaías, Deus deu ele poder espiritual. Isaías era um profeta que profetizava e as coisas cumpriam na vida das pessoas. E ele estava profetizando que Jesus estava para vir, estava para chegar. Glória a Deus, aleluia. No entanto, quando o Senhor Jesus, ele entrou ali numa sinagoga e eles deram oportunidade para ele, o que aconteceu? A primeira coisa que Jesus fez, eles entregaram para ele um livro e ele abriu o livro e ali ele viu a profecia de Isaías falando sobre ele, irmãos.
falando sobre Jesus. Aleluia. Isaías, irmãos, é antes de Jesus, 700 anos. Olha para você ver, Isaías já sabia que Jesus Cristo ia vir aqui na terra para salvar o povo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Por que será? Porque Deus falava claramente com Isaías. Aleluia! O povo muitas das vezes não dava confiança nas palavras de Isaías. Aleluia! Mas quando eles viram que estava cumprindo as promessas na vida do povo, eles passaram a confiar, né? Dar ouvido às profecias de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Com o objetivo de trazer compreensão às palavras de Isaías e demonstrar como o amor e o cuidado de Deus permanecem atemporais. Glória a Deus! Confortando nós em momentos de dificuldade e trazendo esperança. Glória a Deus! Né? Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. É o objetivo, né, de trazer compreensão. As palavras de Isaías. Isaías abria a boca, aleluia, e demonstrar como o amor e o cuidado de Deus permanece atemporais. Glória a Deus. Por quê? Por que era atemporais? Né? Por quê? Porque tudo ia passar. Tudo ali, todas aquelas coisas ia passar. Mas a palavra de Deus não passa, meus irmãos. A palavra de Deus, ela cumpre. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Glória a Deus. Aqui, irmãos, tudo aqui é temporal. Tudo aqui é temporais. Não adianta nós queremos fazer acontecer, né? Aleluia! Pensando que é glória a Deus. Aleluia! Para sempre, irmão, somente a vida espiritual, que nós temos de buscar de Deus, a nossa vida espiritual, vida com o Senhor. Aleluia! Aí nós vamos viver para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Todas as dificuldades, trazendo esperança. Tudo que passava, todas as dificuldades ali foi passado, foi passageiro, mas foi ali trazendo uma esperança, né? Para o povo de Israel. E não pense que é somente para o povo de Israel. Essa esperança é para nós também, meus irmãos. Se você tem uma esperança na pessoa bendita do Senhor e confiando na palavra dele. Aleluia! Então nós somos um povo de Israel, um povo recente de Israel, porque essa palavra aqui está falando para aquele povo de Israel, mas hoje ela está falando para nós, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. É importante conhecer, né, o contexto em que essa mensagem foi dada. Aleluia. Isaías foi um profeta que viveu durante um período de grande desafio para o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. A nação estava passando por um momento de exílio, né? Longe de sua terra natal. Aleluia. E enfrentava muitas adversidades. Aquele povo sofria, irmão. Eles sofriam. Glória a Deus. Eles estavam passando por um período difícil. Isaías estava ali profetizando, abrindo a boca e falando, né? Glória a Deus. Aleluia. Nessa passagem, Deus, por meio do profeta Isaías, fala ao povo com palavras de consolo. Isaías falava com palavras de consolo àquele povo, reafirmando o seu papel como Criador e Redentor. Aleluia! Glórias a Deus! É uma declaração do cuidado de Deus com o seu povo. Aleluia!
E a intenção de resgatar e proteger de todo mal. Irmão, um profeta, quando ele fala, ele está resgatando você de um problema, ele está resgatando você de uma dificuldade, e era isso que Isaías estava falando. Às vezes o problema está lá longe, o Senhor está usando o profeta aqui para passar o recado, e você fica atento, você fica alerta, aleluia, porque quando vier, você já está falando, o Senhor já avisou. Então você vai vencer aquilo ali, porque você está crendo. Porque Deus, quando fala, Ele cumpre com as palavras dele. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos avisa e nós não damos atenção àquilo que o Senhor está avisando para nós. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Então, a alerta dele era para proteger de todo mal aquele povo de Israel, porque eles estavam passando por crise difícil. Aleluia! Glória a Deus! Começa com uma poderosa mensagem, né? Isaías, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Irmão, Jacó, o nome de Jacó era de quando ele nasceu. Era o nome registrado no cartório, esse nome que nós temos hoje, né? Mas o Senhor mudou o nome dele para Israel. Aleluia. Mudou para Israel. Lá quando o anjo apareceu para ele, né? Glória a Deus. Ele teve um sonho ali, né? Aleluia. O Senhor apareceu para ele ali. Então Deus falou para ele: olha, o seu nome será chamado Israel, porque você não lutou com o homem, você lutou foi com Deus. Naquele momento que ele estava agarrando pelo anjo ali, ele estava lutando, não era com o homem, ele estava lutando com Deus. Por isso Deus mudou o nome dele para Israel. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. As palmas que louvam o Senhor, igreja. Aleluia. Então, ele fala: não temas, pois eu te resgatei. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Irmão, nós somos de Deus. Deus nos deu esse privilégio de nós ser dele. O Senhor nos chama pelo nome. E ele fala: tu és meu. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Essa declaração é repleta de significado. Deus lembra o povo de sua criação. Lá em Gênesis, né, irmão? Ele lembra o povo da sua criação, de como ele os tornou e os chamou pelo nome. E essa é uma declaração de propriedade e amor. Aleluia! Nós somos propriedade de Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia! Quando Deus diz: tu és meu, né? Quando Deus diz: tu és meu, então nós somos de Deus. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor mandar nós fazer, porque nós somos propriedade do Senhor. Aleluia. Está reafirmando um compromisso eterno com o povo de Israel naquele momento. Aleluia. É uma promessa de que eles não estão sozinhos. Olha, irmão, olha o que Deus faz por nós, irmão. Ele faz uma promessa, ele faz um compromisso com nós e fala que nós não estamos sozinhos, irmão. Aleluia. Talvez você pense que você está sozinho, você não está só. Deus está com você. Mas você tem que saber se você está com Deus também, viu, irmão? Porque Ele está com você. O Senhor está com você. Ele está segurando em suas mãos. Mas
você tem que saber se você está com Ele. Porque muitas das vezes, Deus está conosco, mas nós estamos afastados de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Ele está chamando. Ele está te chamando. Porque Ele diz que está contigo. Glória a Deus. Ele diz que você não está sozinho. Aleluia. Ele falou com aquele povo. E Ele está falando aqui conosco nos dias de hoje. É somente colocar essa fé em prática, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 2 de Isaías, glória a Deus, traz uma promessa ainda mais direta. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Olha para você ver. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Aleluia. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Aleluia. Aqui, meus irmãos, Deus assegura ao povo que, independentemente da circunstância, aleluia, Ele estará presente. Seja o que for, Deus estará presente. Aleluia. As águas representam a adversidade. Aleluia. E os desafios que podem parecer impossível. Talvez você esteja passando aí por uma dificuldade que você pensa que é impossível você vencer. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós, você pode passar pelas águas, você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo, você não vai se queimar. Você não vai sentir nem a ardidura do fogo. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Desafio que podem parecer impossível de superar. Você vai superar, porque a palavra do Senhor diz que se você está com fé e confiança, você vai superar todas as barreiras. Aleluia, glória a Deus. O fogo simboliza as provações que tentam nossa fé e perseverança. Irmãos, às vezes nós estamos perseverantes em oração. De repente aparece algo para tirar você, né, ali da sua fé, abater a sua fé. Aparece, meus queridos, algo para abater a sua fé e você começa a desanimar, não quer mais orar, não quer mais buscar o Senhor, não quer combater o desafio que Deus tem para te ajudar. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, o inimigo está lá fora, ele está vigiando para que você não vá para o joelho. Aleluia. Quando nós vamos para o joelho, nós vencemos os desafios. Aleluia, glória a Deus. Somente de joelho nós vamos vencer todos os desafios que querem nos desafiar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Essa promessa é uma garantia de proteção divina em nossas vidas e todos enfrentamos momentos de dificuldade, mas podemos confiar que Deus nunca nos abandona. Ele está conosco nos momentos mais sombrios, ajudando-nos a superar cada obstáculo. Isso nós podemos ter certeza disso. O Senhor está nos ajudando, aleluia, nós superar qualquer tipo de obstáculo que vier para atrapalhar, colocar uma muralha entre você e Deus. Aleluia, glórias a Deus. Os versos 3 e 4, Isaías, Deus diz:
porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, desde o Egito por teu resgate. Aleluia, glória a Deus. A Etiópia e Seba por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos. Aleluia, digno de honra, e eu te amei. Irmão, não existe amor maior do que o de Deus, não, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz que nós somos o povo dele. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus reafirma seu papel como Salvador, né? Aleluia. E enfatiza o valor que o povo de Israel tem para ele. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós, isso mostra o quanto somos amorosos por Deus. E Ele nos ama de maneira profunda e está disposto a nos resgatar. E não importando o preço, essa verdade nos traz segurança e confiança de que somos amados por um Deus que é justo e misericordioso. Glória a Deus, glória a Deus. Deus não quer nem saber. O preço já foi pago. O preço já foi dado. Ele enviou o filho dele para morrer. Aleluia. Ali naquela cruz para nos reconciliar com ele, irmão. Quando ele fez aquele arco-íris ali no céu. Aleluia. Aquilo ali, meus irmãos, é para nós nunca esquecer do reconciliamento que ele fez conosco. Aleluia. A aliança que ele fez com nós, né? Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, no verso 5 ao 7, Deus novamente diz: não tema, pois estou contigo. Olha, irmão, outra vez o Senhor está falando: não tema, pois eu estou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Tirei ao norte, entrega e ao sul. Não retenha, olha, irmão, não retenha. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Todos aqueles, irmão, todos aqueles, seja crente ou não crente, naquele dia o Senhor está juntando todos, os filhos e as filhas, aleluia. Todos nós vamos dobrar o joelho diante do Senhor e prestar conta de tudo que nós passamos aqui nessa terra. O Senhor vai juntar todos, irmão, aleluia, glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor, porque todos foi Deus quem fez, irmão. É criatura, tem as criaturas que ainda não andam nos caminhos do Senhor. Foi Deus quem fez, aleluia. Nós temos de orar pelas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor, para que eles possam se converter e preferirem o Filho de Deus. Foi Deus quem fez, meus amados, mas eles têm que se arrepender. O Espírito de Deus é que toca, é que faz, irmão, as pessoas se arrependerem do pecado. Não adianta nós falar, não adianta nós discutir, se o Espírito de Deus não fazer a obra. Aleluia. Somente Ele convence o pecador a arrepender os seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Deus promete. Olha aqui, meus queridos.
Deus promete reunir seu povo de todos os cantos da terra. Ele vai reunir todo o povo em todos os cantos da terra. E essa é uma mensagem de esperança e restauração. Mesmo que o povo de Israel estivesse espalhado, aleluia, esse lado, Deus prometeu trazer tudo de volta. Pode ter gente aonde for, irmão. Glória a Deus. Pode ter o povo espalhado aonde for. Mas Deus prometeu que vai trazer tudo de volta. Deus vai reunir todos de volta. Aleluia. Glória a Deus. E esse é uma lembrança de que Deus é fiel às suas promessas. Irmão, Deus é fiel às promessas dele. Por isso que é cumprido na sua vida, na minha vida, é porque ele é fiel. Porque se Deus fosse olhar pelo nosso amor, por nós ser fiel, jamais as promessas de Deus seriam cumpridas. Jamais. Mas ele cumpre com as promessas dele, porque ele é fiel às promessas dele. As promessas do Senhor têm que cumprir, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Deus afirma: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi. Quem é o servo que aqui fala, irmão? Quem é o servo? Quando o Senhor está falando aqui, ó, olha aqui, Deus afirma: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo que Deus está falando aqui, irmão, é Jesus Cristo, é o verdadeiro servo fiel, é Jesus Cristo, a quem ele escolheu, aleluia, porque somente ele confiou somente nele, aleluia. Então ele escolheu, né, para nos salvar, glória a Deus, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum te formou. Aqui está Deus com letra minúscula. Deus nenhum te formou. E depois de mim, nenhum haverá. Não haverá outro Deus depois de Deus. E também, irmão, não há outro Deus antes do nosso Deus, Criador, que fez os céus, que fez a terra. Aleluia. A palavra é clara, irmão. Aleluia. Glorificar o nome do Senhor. Deus deixa claro que Ele é o único. Ele deixa claro na palavra dele que ele é o único Deus verdadeiro, e não há outro como ele. Aleluia. Essa declaração não só reforça a soberania de Deus, mas também convida o povo a ser testemunha dessa verdade. Deus escolheu Israel para ser seu servo e testemunha a fim de que o mundo pudesse conhecer seu poder e glória. Aleluia. Glórias a Deus. Israel foi escolhido, irmãos, para pregar o evangelho ao mundo todo. Mas Israel, irmão, eles caíram na desobediência, né? Aleluia. Você pode ver que até os dias de hoje, eles não servem a Deus como a Bíblia fala que lá é o lugar prometido, né? Deus escolheu aquele lugar ali. Aleluia. Glórias a Deus. Mas o Senhor é fiel, irmãos. Glória a Deus. Ele é fiel. Ele escolheu Israel para ser seu servo. Mas, nem tanto, Israel recuou, né? Testemunha a fim de que nunca pudesse conhecer seu poder e glória, né? Glória a Deus. Então, quando nós
estamos na presença de Deus, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos, irmão, lutando para a nossa salvação, nós vamos poder, irmão, conhecer o poder e a glória de Deus, aleluia, que é uma glória que nós não podemos chegar em pecado, porque nós não podemos, irmão, é uma glória tão brilhante que nós não vamos poder parar de pé. Aleluia. Lembra o que aconteceu com Daniel? Quando a glória de Deus apareceu para ele, ele caiu. Por quê? Ele não caiu endemoniado, ele caiu porque ele suportou a glória de Deus, a luz que brilhou. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Para nós, glória a Deus, é claro, somos chamados para ser testemunho de Deus em nossas vidas. Irmão, quando o Senhor diz que nós somos chamados testemunho de Deus para nossas vidas, é nós dar o testemunho da palavra de Deus, é nós viver aquilo que nós pregamos. Não adianta nós pregar e não viver aquilo que nós pregamos, irmão. Aleluia, glória a Deus. Se você sobe aqui, irmão, aleluia, prega, dá uma palavra bonita, o povo ali está dando glória, aleluia, porque a palavra é linda, aleluia, mas quando você chega lá fora, você vai ver tudo o contrário daquilo que você falou aqui, você não está dando testemunho. Eu não estou dando testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo é você viver aquilo que você está pregando. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta eu subir aqui e falar palavras lindas. A igreja fica vibrando. Mas quando eu chegar lá fora, eu estou fazendo tudo errado. Nada daquilo que eu preguei aqui está sendo na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, vamos ser cristãos, né? Crente, o mundo está cheio. Vamos ser cristãos, irmãos. Cristão, confiante em Jesus Cristo, sabendo que Jesus é só Ele que vai nos salvar. Ele que é o caminho, né? João diz, aleluia, glórias a Deus. Ele diz ali, né, que o único caminho que tem é Jesus Cristo. Só Ele que vai nos levar, né, até o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui está, né? Testemunho de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. A nossa fé e confiança em Deus deve ser um testemunho vivo, que é o que eu acabei de falar aqui, né? Deve ser um testemunho vivo para os outros, mostrando quem é o verdadeiro Deus e como Ele é poderoso para salvar. Porque se você não der testemunho, como que você vai dar um testemunho de poder que Ele vai salvar? Né? Glória a Deus. Então nós temos que testificar o nome do Senhor em nossas vidas. Deus é poderoso para nos curar, para nos libertar e salvar a nossa alma, que é o maior milagre que nós podemos receber, irmão. É a salvação da nossa alma. Né? Porque aqui tudo é passageiro. A própria palavra diz, né? Glória a Jesus. Deus é fiel, irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja, que o Espírito de Deus venha falar melhor aquilo que eu não pude falar. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus cada pessoa que aqui estão ouvindo essa palavra, irmão. Guarde no seu coração e você vai ter resposta dessa palavra para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Não precisa, irmão, revelação maior do que a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela, irmão. Aleluia! Ela fala sobre a nossa vida, ela nos ensina a viver, ela ensina nós, aleluia, ter relacionamento com Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós estamos aqui na campanha de 7 quinta-feira. Deus desfaz o que o inimigo armou. Aleluia. O inimigo arma todos os dias, né, irmão? Mas todos os dias o Senhor está desarmando aquilo que o inimigo armou. Vem
que quer desarmar. Tudo aquilo que o inimigo armou na sua vida. Tudo aquilo que o inimigo, aleluia, travou na sua vida. Não deixa você ir para frente. Você começa a fazer uma coisa, aquilo não vai para frente. Está travado, meu Deus. Está travado. Vem orar conosco. Vem buscar, vem fazer 7 dias de campanha em favor de Deus destravar aquilo que o inimigo travou na sua vida. E você vai ver, irmão, a sua vida espiritual com Deus. Você vai ver a sua vida financeira também. Aleluia! Porque nós temos, a nossa vida tem que estar com Deus. A nossa vida espiritual não pode ser mais inimigo. A nossa vida financeira, aleluia! Olha, não faça, é pecado buscar a Deus em favor da vida financeira. Não é pecado, irmão. Não é pecado você buscar coisas material, mas o brilho do Evangelho é buscar a vida espiritual. Porque quando nós buscamos na vida espiritual, o financeiro vem atrás dela. Você pode se você quer. Quando você se preocupa de buscar a sua vida espiritual, a material ela vem por trás a material vem atrás da financeira, né? Porque a vida financeira não pode ser na frente. A nossa vida espiritual fica na frente. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aquilo que eu não pude falar, que o Senhor venha falar melhor no coração de cada um. Aleluia. Fique de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Busca de Deus aquilo que você queira. Talvez você esteja enfermo, busque o Senhor a cura. Talvez você está batido na fé, busque do Senhor o renovo do Espírito Santo. Ele está aqui para renovar sua fé. Ele está aqui para, aleluia, responder você nesta noite. Amém? Aleluia.